A gente estava falando sobre a questão da saúde e aí a gente vai entrar na questão, né, do projeto, né, que o governo do estado, o prefeito tem implantado, que é uma proposta de melhoria, né, segundo eles, que é a questão das OS. Queria que você pudesse falar um pouco. É um bom projeto ou não? Vocês vão continuar com ele ou estão pensando em revogar essa lei que implantou aí as OS, que começou na saúde, já está na cultura, e eu acho que isso aí vai se espalhar, né, por outras esferas. Não é um bom projeto, né? O que a gente vê é que as administrações anteriores, elas vêm fazendo uma precarização dos serviços públicos, né? Para chegar nesse momento e justificar a privatização, a entrega da máquina pública para essas empresas que dizem filantrópicas, né? Porque não querem lucro, né? Então fica difícil sempre entender que uma empresa vem administrar algo sem querer lucro, né? E a gente vê que hoje as OS, elas são verdadeiras caixas pretas. A gente teve muita dificuldade para conseguir, na verdade a gente não conseguiu informações sobre a primeira prestação de contas que houve, e eles disseram que não havia condições de mandar a documentação por e-mail, que nós deveríamos ir até o local junto com um servidor para poder verificar o processo. Então é uma forma que você não garante a transparência, que você dificulta o acesso às informações. E a gente sabe que, infelizmente, eu não tenho como comprovar isso em Santos, né? Mas a gente sabe que em outros lugares, muitas vezes essas OS elas servem para uma forma até de repasse de caixa 2 para políticos que estão ali envolvidos na administração municipal. Então nós somos contra as OS, e o que a gente pretende, assumindo, fazer uma auditoria em todos os contratos, verificar a possibilidade de se extinguir os contratos, porque a gente tem que ter responsabilidade com a população. Não dá para simplesmente você chegar e acabar com todos os contratos e a população ficar sem nenhum atendimento. Então a gente verificar a possibilidade. Sendo possível, a gente extingue o contrato e passa tudo novamente para a administração pública. Não sendo possível, criar mecanismos que a gente consiga ter todo o controle sobre o que é realmente tudo que é feito dentro da OS. Porque a gente sabe que é repassado um valor e a OS ela aplica da forma que ela quiser. Depois ela presta conta da forma que ela quiser. E a OS você tem a precarização do trabalhador, porque a gente sabe que eles contratam muitas vezes pessoas que não têm a qualificação para o cargo e não recebem o valor que realmente deveriam receber, e o servidor público fica à mercê da OS. Então tem todos esses problemas que a gente sabe que, estando com a administração, seria muito mais fácil de você controlar isso. Então nós somos contra, e a intenção é justamente essa: auditar, verificar a possibilidade de se extinguir, não sendo possível criar regras, mas sempre com o intuito de acabar com todas os contratos com as OS. Questão da segurança. Santos tem, né, Santos tem a Mães de Maio, né? Eu acho que o governo do estado, né, acaba tendo a prerrogativa, né, de ser o responsável por essa questão da segurança, né, das polícias e tudo mais. Mas a gente sabe que o município tem que assumir essa questão, né, que é uma questão muito grande aí. Dados apresentam, né, questão de roubos, furtos, né, assassinatos. E você tem uma polícia que é muito complicada, né? Você tem manifestações de artistas de rua falando, né, de violência vindo da Guarda Municipal, ou de violência da juventude dizendo, né, que muitas vezes tarde da noite acaba tomando geral da polícia, né, acaba tendo um tratamento diferenciado se você é da periferia ou se você é da praia. Eu acho que tem um debate muito grande a ser feito, né, que não pertence só à questão de Santos, né? Eu acho que é do Brasil inteiro essa questão da polícia militar, né? Por mais que vocês não sejam os responsáveis diretos, eu acho que fazem parte, né, puxar essa discussão e começar a discutir essa questão, né, de uma polícia, né, que não seja tão violenta, né, que no escuro da noite não fique dando tapa na garotada, né, que isso é uma realidade que acontece, né? Acredito que você sabe um pouco disso. Nós temos as Mães de Maio que até hoje não conseguiram federalizar o caso,
e que o poder público de Santos dá as costas, né, como se não fosse nada o que aconteceu. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão, né, que é bastante complexa. Apesar da questão da segurança, né, a questão da polícia não ser de âmbito municipal, a gente sabe que o município ele pode atuar de diversas formas que venham até a minimizar a questão da violência. Sim, nós somos favoráveis à desmilitarização da PM, apesar que dentro do município a gente não tem como atuar dessa forma. Mas a gente pode fazer o debate justamente falando de qual é o papel da polícia e que polícia nós temos hoje, né? Mais polícia na rua não é garantia de menos violência. A gente vê que o tratamento, como você falou, nos bairros mais desenvolvidos, a polícia ela tem um tratamento com a população de uma forma e na periferia a população é vista como inimiga, né? E isso é necessário mudar. Mas como que você muda sendo que você não tem como atuar diretamente com a polícia militar? Aí vem o papel da prefeitura. A prefeitura ela pode criar políticas que visem justamente minimizar essa questão da desigualdade, que a gente sabe que você deixar de levar investimento para determinadas áreas, você pode aprofundar a questão da desigualdade e gerar a violência. Não estou dizendo que pobreza é sinônimo de violência, mas a gente sabe que a falta de oportunidade muitas vezes faz com que pessoas acabem indo para um caminho que nem sempre é o melhor para ela. Então é preciso que a prefeitura assuma essa responsabilidade para levar desenvolvimento e oportunidades para essas áreas que a gente sabe que não são lembradas pelas administrações. Você criar mecanismos simples, né? A questão de iluminação, a questão de poda de árvore, que a gente sabe também que já ajuda. A questão da guarda municipal, que hoje, né, a alteração da lei federal que dá o poder de polícia para a guarda municipal, e a gente sabe que esse não é o papel da guarda municipal. A guarda municipal ela tem que ser uma guarda que ela é patrimonial, né? Mas é uma guarda que ela tem que estar junto com a população. E como que você faz isso? Primeiro, você não dá o poder de polícia para ela, que isso cabe à polícia militar, né? E você não... imagine você não dar o treinamento adequado. Isso a gente sabe também acontece com a polícia militar, que os policiais nem sempre têm o treinamento adequado. A gente também precisa fazer um debate, né, mesmo não sendo na nossa esfera, a questão das condições de trabalho dessas pessoas, né, que a gente sabe que acaba acentuando ainda mais essa questão da violência. Aí a prefeitura também entra, porque tem a questão da atividade delegada, que a prefeitura ela pode fazer um convênio junto com o governo do estado e fazer com que os policiais no dia da folga eles trabalhem, façam um bico oficial. Né? E a gente sabe que isso... Você sobrecarrega o policial. Você sobrecarrega o policial. E a gente tem que pensar que ali você tem um trabalhador que é explorado, que infelizmente, a maioria das vezes, eles não se enxergam dessa forma e não entendem que o inimigo é outro, né? Não é a população em quem eles deveriam descarregar as suas frustrações. Deveriam cobrar do Estado melhores condições de trabalho. Mas o sistema ele já é pensado justamente para que você tenha sempre uma piora de qualidade de vida dos trabalhadores, e isso vai desencadeando todo esse caos que a gente tem hoje. Você falou da guarda municipal, né? Da questão, que é o caminho contrário, né? A gente discutindo a desmilitarização e a militarizando a guarda. Então, isso. E a guarda tem vários casos de denúncia, né? Principalmente de ação, muitas vezes, né, de violência contra a população de situação de rua. Né? Em Santos a gente conhece bastante, né, casos como esse. Eu até me envolvi durante uma época porque a Minária da Silva Jardim, né, na região da Vila Matias, tem uma população expressiva. Né? E quando você vê muitas vezes na campanha da prefeitura é que está resolvendo esse problema. Só que ano após ano vai passando e isso não resolve. Né? A população de rua aumenta e ainda sofre, né, já todas as violências que sofre de direitos, né, violados por estar na rua, né, tem a guarda agindo dessa forma. Né? Queria saber o que vocês estão pensando nessa questão da população de rua, como que lidar com isso, que Santos tem uma expressão grande, né?
vendiam até uma ideia de Cracolândia, que eu acho um pouco equivocada, porque Cracolândia não se compara, né? Não. Mas a gente sabe que tem uma quantidade que precisa resolver, que parece que ano após ano a gente não sabe o que acontece, que, né, você anda pela região do mercado e as pessoas continuam lá, né? Santos tem uma característica que muitas vezes atrai algumas pessoas, né, para cá, porque ela é uma cidade plana, o clima é agradável, é como se dizem, a cidade da caridade, né, então muitas vezes as pessoas terão um pouco de alento com alimento e tal, tem a questão dos chuveiros públicos e tal, mas quando se fala em resolver problemas, geralmente pensam que você expulsar essas pessoas da cidade. Eu estive recentemente ali na região do mercado conversando com algumas pessoas ali da região e um dos moradores falou assim, pô, eu não acho justo, esse aqui é o meu terceiro carrinho. Ele até falou, eu não uso carrinho de feira, eu não uso carrinho de supermercado, porque eu sei que quem usa carrinho de supermercado é porque pegou de algum supermercado e eu sou contra isso. Ele assim, eu tenho aqui meu carrinho de bebê, que eu sempre acho no lixo, arrumo, mas é o terceiro carrinho que me leva. E no último levaram com todos os meus documentos. Eu estou sem documento, estou tentando entrar em contato com gente da cidade da onde ele morava, tal, para ele poder dar entrada na documentação dele. Muitas vezes as pessoas que ali estão é porque elas não têm condições de pagar um aluguel caríssimo como a gente tem em Santos, né? E são trabalhadores e trabalhadoras como qualquer outra pessoa. E mesmo as pessoas que não trabalham, estão na rua por qualquer motivo que seja, elas são vistas como um problema que precisa ser resolvido, mas não resolvido para você dar dignidade para elas conseguirem sair daquela situação. É você tirar elas da vista das pessoas, né? Então você precisa simplesmente esconder o problema. Ou você expulsa, ou você reprime da pior forma possível. Então você pensar que uma pessoa perdeu toda a sua documentação, ou até mesmo a gente sabe de pessoas que têm o seu carrinho, são catadores, né? E levam o seu único meio de trabalho, né? E aí, o que você garante para essas pessoas? Nada. O que a gente precisa criar são políticas que realmente visem dar oportunidade para essas pessoas. Quem precisar do tratamento, que queira o tratamento que seja encaminhado, se verificar as pessoas que estão ali, que precisem de documentação, algo, criar mecanismos que você realmente retire aquelas pessoas daquela situação. Mas, né, como a gente falou, a questão, hoje a guarda municipal, ela infelizmente, ela tem atuado justamente reprimindo essa população, né, você não tem um respeito com a dignidade da pessoa. E infelizmente isso tem muito a ver por conta da militarização da PM. E aí agregada a falta de vontade política da prefeitura de fazer projetos que venham a melhorar a vida dessas pessoas, a gente vê infelizmente essa grande parcela que vai aumentando, né, da população que realmente fica à margem aí e só não é mais invisível porque ela está em grandes centros, mas é invisível porque faltam políticas para elas, né, destinadas para elas. Acredito que vocês já estão pensando um pouco nisso, porque eu não vi no projeto. É uma das falhas que a gente tem. Tem até na verdade... Eu acredito que a gente tem tanto problema que não vai dar para colocar tudo de uma vez. Mas estou perguntando o que é importante, acho que as pessoas saberem. É como, acho que eu vou fazer uma ponte aqui com a questão da comunidade LGBT, né, que eu vi que vocês apontaram algumas questões, e é uma comunidade que muitas vezes tem muita dificuldade em acessar, por exemplo, saúde pública, porque sofre muito preconceito, né? Você vive numa sociedade muito homofóbica, né? E esses profissionais às vezes precisam de um atendimento especializado para eles e não se encontram na cidade. Não existe. Né? E principalmente a população T, né? Quando a gente fala, a população T é a que mais sofre, porque não tem a sua identidade de gênero respeitada. Hoje existe uma lei em Santos que fala sobre a questão do nome social, mas a gente também sabe que apesar da lei existir, nem todos os servidores do município estão preparados para o atendimento. A gente sabe que existem pessoas que deixam de ser atendidas na rede de saúde porque elas não querem sofrer o constrangimento de ser chamado pelo nome de registro, né, sendo que elas possuem o nome social delas.
Então a gente sabe que tem isso é uma questão grave, porque eu já ouvi relatos de pessoas que morreram em decorrência da falta de atendimento, porque elas não se sentiam à vontade, entraram numa depressão profunda e simplesmente morreram. E a gente tem a questão do debate de gênero dentro das escolas, né? Que a gente precisa fazer com que isso realmente seja realizado, que é uma forma de você, se não acabar com o preconceito, pelo menos diminuir. Porque a gente sabe que isso inicia desde cedo, ninguém nasce com preconceito, então é muito mais fácil você trabalhar isso desde os bancos escolares, e é claro que a gente também precisa trabalhar o profissional, que ele entenda a necessidade de se fazer desse debate, para que a gente venha a ter uma diminuição disso futuramente. As pessoas têm uma discussão muito forte sobre essa questão. Isso, né? As isso. pessoas estão... Uma questão simples, né, de saúde pública, da pessoa acessar o serviço e ela sofrer esse preconceito a ponto de... Já tem a questão do trabalho, né, que a gente sabe o quanto é complicado. Isso em escolas, a gente sabe que universidades, faculdades aqui de Santos muitas vezes não respeitam essa questão do nome social. Entra a questão do preconceito de quem está trabalhando, mas também a falta de atuação, né, dos setores que poderiam estar fiscalizando e fazendo com que realmente esse atendimento ele seja dado. Então é necessário pensar, né, mesmo para garantir um atendimento de qualidade. Dentro das escolas, você garantir também que você tem um ensino e que você consiga levar esse debate e fazer com que a gente tenha uma sociedade um pouco mais igualitária, né, sem tanto preconceito. Porque está precisando, assim, né? Santos, eu acho que precisa, não é só Santos, né? Aí a gente linkando essa questão, já vou direto, né? A questão do aborto. Né? A gente sabe que não é legalizado no Brasil, mas nem por isso as pessoas têm que ser tratadas. Né? Já vivenciei a situação, acho que o meu primeiro filho, quando nasceu no Severo Fontes, chegou uma moça lá que tinha passado por uma questão de aborto e eu presenciei aquela situação, né, de como as pessoas tratam mal. Né? Essa daí, né, cometeu um crime. E aí a pessoa, com todo aquele problema do aborto, que ela precisava, né, ser atendida, ainda chega, né, uma viatura policial para fazer um boletim de ocorrência, sabe? É uma coisa muito cruel, muito desumana, né? Parece que a gente precisa desenvolver uma campanha muito grande, né, para falar, gente, não dá para ser assim mais, né? Infelizmente é uma política que a gente não pode trazer para o município porque é uma política nacional, né? Mas é necessário que se faça o debate. O direito ao aborto é o direito de escolha da mulher, né? Então a gente deveria ter o Brasil é muito atrasado nessas questões, então a gente deveria ter um debate amplo, porque a gente sabe que a mulher que aborta, né, ela vai ter tratamentos diferenciados dependente de que classe social ela pertencer. Então, se é uma mulher que tem condições de pagar, então ela vai numa clínica especializada, onde ela vai ter todo o tratamento e não vai correr nenhum risco de morte por conta do aborto. Agora, a mulher pobre, a gente sabe que ela não tem condições de pagar uma clínica especializada, então ela vai nesses locais sem nenhuma condição, ou se vale de medicamentos que a gente sabe que pode ser prejudicial e que elas podem, se não ter algum problema futuro por conta desse tratamento, dessa operação inadequada ou utilização de medicamento inadequado, ela pode vir a morrer. Então, quem morre? Mulheres de toda a classe social abortam, mas somente as mulheres pobres é que não têm um tratamento adequado. E essa questão que você colocou é uma coisa que a gente não poderia imaginar que acontecesse. Uma que você tem até a questão da ética, né? Dentro do ambiente, o médico ele não deveria expor a paciente daquela forma. É crime, mas você vai expor aquela pessoa daquela forma, eu acho que até foge um pouco da questão ética. Independente de qualquer coisa, ela tem que ter o direito, e a gente sabe que muitas vezes as pessoas ficam horas para ser atendidas, deixam a mulher mesmo passando dor, como se não bastasse todo o sofrimento que ela... Porque imagino que você chegar à decisão
de fazer um aborto, você tenha que ter pensado muito até isso. Talvez tenha sido até um sofrimento, até a pessoa chegar naquele momento de decisão. A decorrência do aborto, ela tem todo um problema, ela ainda tem que passar por mais sofrimento, depois de tudo isso, é algo que você não tem que, é inadmissível. Então, infelizmente, assim, nós não temos como aplicar uma política desse sentido aqui, mas é necessário que você garanta um bom atendimento para todas as mulheres que procurarem um hospital por conta de alguma complicação. E vocês, o pessoal, estão procurando trabalhar isso, né, dentro do plano de governo. Porque na verdade... Falei que estava em movimento o plano, até porque eu não identifiquei algumas coisas. Eu imaginei que isso não deve ser tão simples, né? Até porque tem que ter toda uma base, né, construída. Porque não é uma política que a gente possa aplicar dentro do município, mas é necessário que você tenha no atendimento público um atendimento de qualidade para essas mulheres que vierem a procurar. Mas que nem você falou, é uma coisa que a gente nós precisamos amarrar várias pontas ainda, e essa é uma delas. Mas é uma das bandeiras do partido, né? Você garantir o direito de escolha da mulher, né? O corpo é da mulher e ela que tem que decidir o que ela quer que aconteça. Eu falo isso porque tem alguns candidatos que já se colocam assim, não, eu sou contra, porque eu sou a favor da família, né, dos bens, esse monte de blá blá blá. E a gente sabe que muito pelo contrário, né? É contra a vida, a gente que está sendo a favor da vida. Assim, dizer que assim, eu sou a favor do aborto, eu não sou a favor do aborto, eu sou a favor do direito de escolha. Então cabe à mulher decidir o que ela quer, né? Porque é o direito à vida, a gente está falando de a vida da mulher que tá ali em jogo. E que entra em várias questões. São várias questões, são várias questões. E entra, é uma coisa que abrange várias questões, mas que a gente deveria limitar a discussão. A gente tem que deixar questões religiosas de lado, a gente tem que deixar esse discurso moralista de lado, a gente tem que pensar na questão de saúde pública, né? O que nós precisamos? Nos países em que já há a legalização do aborto, né? Portugal é um dos países que fez um plebiscito, eu não lembro se plebiscito ou referendo, e que a população disse favorável ao direito de escolha da mulher. E o número de abortos diminuiu. Mas por quê? O Estado garantiu à mulher todas as etapas para até o momento dela decidir se realmente ela vai fazer o aborto ou não. Então ela passa por psicólogos, ela passa por assistentes sociais, ela vai passando por todas as etapas até o momento que ela decide. E muitas pessoas decidiram que iam ter o filho. E quem decidiu não ter o filho, o Estado garantiu todo o tratamento. Então é uma coisa que é uma política que ela deve ser pensada e tem que garantir a dignidade da mulher, né? Não simplesmente você fazer um discurso, um debate religioso, porque aí dificilmente vai ter uma religião que diga que é a favor, né? Ou a questão moralista, porque a gente sabe que grande parte das mulheres que abortam são cristãs ou evangélicas. A gente sabe que tem mulheres que são casadas, que já têm filhos que fazem aborto, que às vezes limitam o quê? A jovem adolescente pobre que fez aborto, ou aquela mãe pobre que já tem diversos filhos e fez aborto, né? Às vezes tentam colocar o debate desqualificando, né? Dizendo que as pessoas que não têm uma estrutura familiar que resolvem, a mulher que não tem uma estrutura familiar que resolve fazer o aborto, quando a gente sabe que não. Já existem estudos que falam que mesmo as religiosas, né, também abortam, porque é um direito delas, né? E eu acho que esse debate ele tem que ser feito independente da posição do candidato, ou seja lá quem for, ele tem que ampliar esse debate, ainda mais se for homem, né? Eu sou contra, mas não é você que vai fazer o aborto, quem tem que dizer ou não é a mulher, né? Isso aí já é um problema, porque ele não consegue conceber esse não entendimento. não consegue, né? O direito é da mulher.